Porém, veja aí o verso 15, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. O que ele quer dizer com isso é, ela consegue entender, avaliar e receber todas as coisas que o Espírito Santo ensina. Em contraste com o homem natural que não entende, o homem espiritual, ele julga no sentido positivo. Ele avalia, ele analisa, ele entende e ele aceita as coisas do Espírito de Deus. Embora, veja o final do verso 15, essa pessoa espiritual, que é o crente, não é? Que é o crente mesmo, ela não é julgada por ninguém. Ou seja, as pessoas do mundo, o homem natural, olha para o homem espiritual, que é aquele que tem o Espírito, que é crente, que entende as coisas de Deus e vive assim, e não entende. Né? Não consegue entender e discernir por que é que ela é assim e por que é que ela age dessa maneira. Está aí explicado por que é que o seu amigo descrente estranha muito o que você crê, a sua maneira de viver, a sua postura. Né? Está aí porque o mundo estranha os cristãos. Porque enquanto que nós podemos avaliar, discernir as coisas do Espírito de Deus, o homem natural, ele não faz isso, ele não consegue, portanto, ele também não consegue entender a postura, a crença, as práticas do verdadeiro cristão. Aí chama de fundamentalista, vai chamar de retrógrado, vai chamar de, sei lá, né, quantos adjetivos aí têm sido usados para se referir ao evangelho simples e puro, onde as pessoas querem apenas viver o evangelho de Cristo Jesus. A razão pela qual nós podemos, em contraste com o homem natural, conhecer as coisas de Deus, é que nós temos o Espírito Santo. E Paulo diz assim, ele coloca isso no verso 16 da seguinte maneira. Ele faz aqui uma citação do profeta Isaías. Eu vou ler a citação está em Isaías 40, verso 13. Isaías pergunta, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? Que ser humano deu conselhos ao Espírito Santo? Ou quem foi o conselheiro do Espírito Santo para ensinar o Espírito Santo? Paulo resume essa citação da seguinte maneira, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Note que lá em Isaías a pergunta é quem conhece o Espírito do Senhor e o guia e o ensina. Mas aqui ele troca isso dizendo quem conheceu a mente do Senhor, uma vez que o Espírito Santo é quem conhece as profundezas de Deus. Ele já tinha dito isso nos versos anteriores. Quem conheceu a mente de Deus para que o possa instruir? Quem é a pessoa que conhece Deus a ponto de dar conselhos a Deus? A resposta é ninguém. Mas, veja o final do verso 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em contraste com o homem natural, que é refletido aqui nessa citação de Isaías, que não conhece as coisas do Espírito de Deus, nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo? O cristão, ele pensa como Cristo. Ele tem a maneira de ver o mundo que Cristo tinha, portanto, ele entende as coisas de Deus. Ele percebe as coisas do Espírito Santo. Percebe as coisas do Espírito Santo. Gente, que privilégio, já pensou nisso? Que nós temos a mente de Cristo. O que é que isso significa? Que nós pensamos como Cristo pensava. Que nós olhamos para o mundo como Cristo olhava. Nós temos a visão de mundo que Jesus Cristo tinha. E como é que essa perspectiva nos é passada? Mediante o Espírito Santo. Nascemos homem natural, somos convertidos, somos transformados pelo Espírito Santo que nos é dado por Deus para que a gente possa conhecer estas coisas. Ou seja, a diferença entre o crente e o descrente é que quando a gente quando a gente se converte, a gente passa a pensar como Cristo pensa, ou pensou, enquanto ele estava aqui nesse mundo. Nós temos a mente de Cristo. Que declaração ousada do apóstolo Paulo. E quantas implicações sérias disso aqui. Se nós temos a mente de Cristo, e se isso é alguma coisa que o Espírito Santo faz, significa que toda vez que eu raciocinar, toda vez que eu tomar decisões que não estejam de acordo com a mente de Cristo, isso significa que eu não sou espiritual.
Ser espiritual é isso aqui. É você ver as coisas do Espírito da perspectiva de Jesus Cristo. É você ter uma compreensão profunda do que é a cruz e das suas implicações. E agora Paulo junta tudo isso e faz o que ele queria fazer desde o começo. Ele confronta os coríntios no problema fundamental das divisões, que era exatamente a falta da mentalidade de Cristo, de uma mentalidade espiritual no meio da igreja, que estava causando todos esses problemas. E aqui nós chegamos no capítulo 3, versos de 1 a 4. Paulo diz aqui, são 4 coisas, rapidinho. Primeiro, vocês não são espirituais, como vocês se consideram. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Já pensou na virada de mesa aqui? Qual foi a reação dos coríntios quando eles leram isso aqui? Porque eles disseram, puxa vida, Paulo veio construindo, né? Ele veio preparando a forca, veio preparando, aqui no capítulo 3, verso 1, ele puxa e enforca os coríntios aqui. Eu, porém, irmãos, o contraste é com o verso anterior. O que é que diz o verso anterior? Nós temos a mente de Cristo, porém vocês não têm. Por isso que eu não pude falar com vocês como eu costumo falar com as pessoas que têm o Espírito Santo. Eu não posso falar, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Pessoas que têm o Espírito Santo e que têm a mente de Cristo. Paulo se refere, provavelmente, ao tempo que ele passou lá em Corinto a primeira vez. Lá, na sua viagem missionária, quando ele funda a igreja, ele passou algum tempo em Corinto, pelo menos talvez 2 ou 3 anos lá em Corinto. Desde aquela época, Paulo já tinha sentido que não conseguiria, ou seja, que o progresso dos coríntios estava sendo lento. Por isso ele diz, desde quando estive aí, naquela época, eu já não consegui falar com vocês como pessoas espirituais, mas sim como a pessoas carnais. Isso aqui é o segundo ponto que Paulo diz aqui. Vocês são carnais, crianças em Cristo. É muito importante aqui fazer uma distinção por causa de uma ideia que vem sendo proliferada no meio evangélico há muito tempo, e que foi popularizada pelo Scofield, naquela famosa Bíblia de Scofield. Scofield é um dos maiores representantes do dispensacionalismo. E ele foi que difundiu a ideia de que existem 3 tipos de crente, 3 tipos de pessoa. O natural, tudo certo, não tem problema. O espiritual, que aí é o crente maduro. E o carnal, que é uma pessoa que é salva, mas que ainda vive uma vida em pecado. Está vivendo, ele é salvo, mas ele vive na imoralidade, ele vive em compromissos errados, ele pratica desonestidade. E aí, essa divisão em 3, que Paulo faz aqui, são 3 categorias, não tem dúvida, ele está falando aqui de natural, espiritual e carnal. Só que o carnal que Paulo está falando aqui não é em termos morais. Ele chama os coríntios de carnais em contraposição a espiritual, que aqui no texto é uma pessoa que tem a mente de Cristo e que entende as coisas de Deus. Então, carnal aqui, como ele explica, é ser criança em Cristo, que não tem compreensão. Uma criança, ela tem uma compreensão de uma criança, tem uma compreensão infantil do Evangelho. Ela é imatura. Não tem nada a ver com moralidade, porque a Bíblia diz que se você viver na prática do pecado, não tem crente carnal nesse sentido. Se você viver na prática do pecado, você está condenado. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a Bíblia não deixa margem para isso, da pessoa ser crente e viver no pecado. Paulo, carnal aqui, é uma pessoa que é crente, mas que ainda raciocina, está pensando como as pessoas do mundo sobre certas coisas. E no caso aqui em particular, em formar grupos em torno de celebridades. Que Paulo diz que isso aí é carnalidade. Então, só existe crente carnal nesse sentido. Gente novo convertido, que ainda está aprendendo as coisas de Deus e que às vezes raciocina como pessoa do mundo. É muito comum isso. A pessoa se converte, entra na igreja, ela crê em Cristo, é crente verdadeira, mas quando chega em questões de dinheiro, ela ainda continua pensando do mesmo jeito. Ela lida com o seu dinheiro da mesma forma.
em relação à maneira como trata as pessoas ou como desenvolve o seu negócio, ela continua pensando do mesmo jeito. Isso é um processo que se chama de santificação, maturidade e que leva tempo até a pessoa rearrumar a cabeça. A igreja de Corinto estava a caminho, estava no processo. A essa altura, eles estavam para trás, estavam atrasados, e Paulo diz, olha, eu queria falar a vocês como espirituais, como vocês acham que vocês são, e vocês deveriam ser, mas na verdade vocês são crianças em Cristo, vocês são carnais.